Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor abençoe tua vida, tua família, teu lar, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Vamos para mais uma aula que eu creio que será uma grande bênção para as nossas vidas. Vamos começar a falar sobre os dons, provavelmente 2 aulas nesse tema, que é muito precioso, muito importante para nós, para o nosso chamado, para o nosso ministério, né? Com a nossa intimidade com o Senhor é muito importante. Então vamos orar e aí a gente já vai para a aula em nome de Jesus, amém? Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, te amamos, te adoramos, ó Deus, reverenciamos a Tua presença que é santa, que é poderosa, Senhor. Nós declaramos, Pai, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amamos a Tua presença, Senhor. Reverenciamos, adoramos a Tua presença. Fala conosco, Pai. Toma frente, Senhor Espírito Santo, que tudo aqui ocorra conforme o Teu querer e a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Obrigada, Pai, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Deus, que Teu doce e poderoso Espírito possa ministrar e falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual o propósito dos dons, para a igreja? Antes de falarmos a respeito dos dons, qual é o propósito? Que a gente já leu que é dado a cada um para o que for útil. O que for útil para a obra de Deus, Então, existem alguns requisitos de Deus que são muito importantes para aqueles a quem o Senhor chama e usa, entregando dons tão preciosos para aquilo que for útil para a casa dele, para a igreja dele, Deus é soberano na questão de outorgar os dons. É Ele quem decide quanto a classe de dom a ser outorgada. Ele pode conceder um dom sem nenhuma intervenção humana, e o mesmo sem a pessoa o pedir. Mas geralmente Deus age em cooperação com o homem, e há algumas coisas que o homem pode fazer neste caso, que se requer daqueles que desejam os dons. Submissão à vontade divina, é muito importante isso, entendermos que Ele é que dá os dons conforme o querer e a vontade do Senhor, e nós temos que ser submissos à vontade divina. A atitude deve ser não a que eu quero, mas o que Ele quer. Às vezes queremos um dom extraordinário e Deus pode decidir por outra coisa. Nós temos que também ter uma ambição santa, procurar com zelo os melhores dons, que é 1 Coríntios 12, 31, que fala que nós temos que procurar, com zelo, nós temos que buscar com zelo. Muitas vezes a ambição tem conduzido as pessoas à ruína, ao prejuízo,
Mas isso não é razão de não a consagrarmos ao serviço de Deus. Se temos que ter alguma ambição em relação aos dons, que seja santa, uma ambição santa em viver para a glória de Deus e fazer tudo para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para aquilo que é útil na casa do Senhor, né? Infelizmente, muitas pessoas usam os dons que recebem do Senhor com outro tipo de ambição, mas isso não significa que a gente não deva buscar, que a gente não deva desejar, buscar com zelo os dons do Senhor para as nossas vidas, né? Nós temos que ter fé. Alguns têm perguntado o seguinte: devemos esperar pelos dons? Posto que os dons espirituais são instrumentos para a edificação da igreja, parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele, a fim de que conceda o dom necessário para a tarefa particular. Desse modo, o professor da escola dominical, por exemplo, confiará em Deus para a operação dos dons necessários ao mestre. Da mesma maneira, o pastor, o evangelista, cada um na sua função, trabalhando, deve trabalhar para o Senhor e buscar de Deus os dons necessários. Buscar do Senhor, orar, clamar: Deus, eu preciso, eu não consigo, Senhor. Eu preciso dos dons, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua manifestação. Nós temos que orar, confiar no Senhor, buscar os dons, né? Esse despertar em Deus, mas não parados. Esse fogo, né? Essa presença poderosa do Senhor, mas nós não devemos ficar parados, esperando somente em Deus. Não, nós temos que começar o trabalho e cada dia buscar o aperfeiçoamento no Senhor, em Deus. Os dons, ele derrama. Existem os dons naturais, né? Que são 5, que Efésios 4 fala, que apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestre, e os dons sobrenaturais, que são esses que nós vamos falar agora. E tudo é para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. É santo, mas não é perfeito, entende? A palavra diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Santo porque é justificado em Cristo, porque é lavado pelo sangue de Jesus, mas nós não somos perfeitos. Por isso precisa a manifestação dos dons para aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja, para aquilo que é útil para a igreja do Senhor Jesus. Mas não é porque eu ainda não me sinto capaz que eu deva ficar parada, que eu deva ficar esperando. Não, eu começo o trabalho e busco no Senhor e vou buscando em Deus, e o Senhor vai nos abençoando e nos capacitando dia após dia para a obra e para as promessas que Ele tem para as nossas vidas. O que a gente não pode é ficar parado. Então, os propósitos dos dons. Os dons não nos faz melhores que ninguém, né? Nós vamos receber do Senhor os dons para trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, pertencentes da igreja, ou seja, o nosso aperfeiçoamento também. Então não é para elitizar, não é para acharmos que somos diferentes, porque o Senhor tem dado dons a nós, igreja, né? Nós temos que orar, buscar no Senhor e, sobretudo, dons dados pelo Senhor. Com certeza você tem que ter em mente que existem alguns propósitos no coração de Deus, quando Ele diz para aperfeiçoamento da igreja, que um deles é a unidade. Então jamais uma pessoa que recebe de Deus os dons pode se achar melhor que os irmãos, porque isso é divisão, isso já é totalmente fora do propósito do Senhor, né? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, vamos ler. Primeiro, a unidade, que é
o que o Senhor ora, né? Depois a gente vai falar também, mas vamos ler agora Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha o que o Senhor diz para nós, o que Ele quer que a gente busque, essa perfeição que a gente não tem, e que a cada dia nós vamos buscar e buscar e buscar, né? Até chegarmos na presença do Senhor, em nome de Jesus, aperfeiçoados pelo poder de Deus. Mas, enquanto vamos buscando, nós precisamos lutar pela unidade, que Jesus orou em João 17, Pai, eu quero que eles sejam um como eu sou um contigo. Então é algo que está no coração de Deus, a unidade, né? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, que é conhecido da maioria da igreja, mas unidade não é tão simples assim, não é fácil assim, né? Por isso a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor, porque não é tão fácil assim a gente conviver com pessoas diferentes, com pessoas que às vezes têm maneiras diferentes de trabalho, alguns são têm propósito de horário e não falham no horário, então para ele é muito difícil trabalhar com alguém que é flexível, com alguém que atrasa 15, 20 minutos, meia hora. E para ele aquilo é normal, e não é normal. Mas o Senhor me ensina também nesse requisito que eu preciso buscar unidade e equilíbrio para estar com a igreja, para viver com a igreja, viver como igreja. Então a gente vai estar com pessoas que são muito diferentes da gente, que também não vão aceitar alguns defeitos que a gente tem. Então, por isso, nós precisamos buscar, e Jesus ensina isso, que a gente tem que buscar ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Meu irmão não é perfeito, mas eu também não sou perfeita. Então, a gente precisa trabalhar muito isso o tempo todo, e não é tão fácil assim, não é tão fácil assim. Por isso, Jesus falou a respeito dos mandamentos, que hoje, né, ele reduziu para 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você ver que não é tão fácil. O propósito dos dons é a unidade, é o aperfeiçoamento, é o amor. O aperfeiçoamento vai me ensinar a amar, vai me ensinar a amar a Deus e vai me ensinar a amar o meu próximo, vai me ensinar a respeito da unidade, vai me ensinar a respeito daquilo que está no coração de Deus. E que eu não sou melhor e nem pior, né? O Senhor nos ama a todos, né? Recebemos os dons, igreja, porque isso é graça, é por graça, não é por merecimento. Nós temos que buscar, nós temos que orar, temos que tentar mudar a nossa vida, mas nunca, jamais deixar o orgulho, a soberba invadir nosso coração, e sempre entender que os dons foi dado por Deus, por graça, né? Por graça para a minha vida e para a tua vida, para o aperfeiçoamento de toda a igreja, incluindo a minha vida, incluindo eu, que preciso muito mudar, que eu preciso muito da presença do Senhor. Então a gente tem que ter alguns cuidados com a nossa vida. Nós precisamos cuidar, nós não somos diferente, gente. Nós precisamos muito, muito, muito do revestimento, da presença do Senhor, estudar, buscar a respeito de humildade. A humildade, ela precede a honra, a soberba precede a queda. A gente tem que pensar nessas coisas. Satanás, ele vai tentar de todas as formas. Olha, mas você é diferenciado, porque você tem dons, você é uma pessoa muito importante, você não é igual ao outro, porque você tem dons. Então ele vai querer trabalhar essa soberba que existe no homem para destruir essa pessoa. E nós temos que buscar em Deus o tempo todo em oração. Pai, que a tua graça esteja sobre mim, que eu aprenda a respeito de unidade, do amor, de humildade, Senhor, em nome de Jesus, porque vamos caminhar para receber uma honra que vem de Deus, né? Uma igreja de muitos dons, mas
isso não significa que essa igreja ela esteja totalmente perfeita. Se você lê em Coríntios a palavra de Deus, era uma igreja que o apóstolo Paulo disse que era uma igreja que trabalhava com todos os dons, mas era uma igreja que estava muito carnal, muito carnal. Por isso, antes, né, eu repito, da gente entrar para falar dos dons, é necessário falar isso porque nós precisamos buscar muitos dons, mas precisamos buscar também o fruto do Espírito, que está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que fala do fruto do Espírito, que é como uma fruta, né? Que eu já dei algumas vezes exemplo a respeito disso, que é como se fosse uma mexerica com 9 gomos, mas é uma fruta, né? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a gente tem que buscar muito, muito, muito mesmo isso. Porque Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, olha o que o Senhor Jesus fala conosco. Nos ensina em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é, gente, não é pelos dons que o Senhor vai nos conhecer. Mas Senhor, eu expulsava demônios no teu nome. Senhor, já orei, já vi pessoas serem curadas no teu nome. Desculpa, mas eu não te conheço, não vi amor na sua vida, eu não vi benignidade, não vi bondade, não vi fé, eu não te conheço. Desculpa, eu não te conheço. É simples assim. Então isso é muito grave. A gente nem pode ficar sem os dons e muito menos sem o fruto do Espírito. De quem que a gente, porque os dons vai fazer a gente ser conhecido pela igreja. Isso aí é óbvio e a gente tem que ter um trabalhar muito forte com a nossa vida espiritual. Porque a igreja vai nos conhecer pelos dons. E muitas vezes somos enganados por, nossa, como essa pessoa ela é usada por Deus, que tremendo. Mas ninguém engana Jesus. Não, Senhor, eu expulsava demônios no teu nome. Eu não te conheço. Senhor, no teu nome curei pessoas, mas eu não te conheço. Agora a igreja, ela vai conhecer as pessoas pelos dons que essas pessoas têm. E pode ficar encantado, nós ficamos encantados. Uau! Que tremendo como Deus usa essa pessoa. Isso não encanta Deus em nada, porque é dele, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele que salva. Então não encanta Deus. Os dons é de Deus para a igreja. Os dons vêm lá de cima, de Deus para a igreja. E o fruto? O fruto é da igreja para Deus. Então guarda isso, ó, o fruto é da igreja para Deus, então encanta Deus. Agora, os dons é de Deus para a igreja, vai edificar a igreja, é bênção para a igreja, mas Deus é Ele que faz, Ele cura, Ele liberta, Ele ressuscita, Ele opera milagres de maravilha, então isso não encanta, Ele faz naturalmente. Agora, você quer ver Deus se encantar? É um coração quebrantado, né? Salmo 51 diz que Ele não rejeita um coração quebrantado, uma pessoa transformada, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa benigna, né? Uma pessoa que tem fé, pessoa que ela vive pela fé, uma pessoa mansa. A resposta que você dá para Deus é isso que encanta o Senhor. É isso que vai fazer com que Jesus nos conheça, né? O fruto do Espírito, aquilo que há em Deus, que nos fez semelhantes a Deus.
fruto do Espírito, que agrada o coração de Deus. Tem amor, tem perdão, tem misericórdia, a pessoa tem bondade, a pessoa tem fé. Olha a mansidão, olha como essa pessoa ela tem o fruto do Espírito. Isso encanta o Senhor. Então, gente, nós temos que buscar os dons sim, porque queremos, precisamos, e é a vontade de Deus que a gente trabalhe para a obra, mas não podemos nos esquecer de nós. Geralmente pessoas que têm dons, muitos dons, ela é uma pessoa que tem uma agenda muito cheia, uma agenda muito lotada. Eu vou dizer a vocês, a agenda é uma coisa muito complicada. A agenda pode roubar a gente de Deus. A agenda, ela pode roubar o nosso tempo do Senhor. Se na minha vida eu não coloco na minha agenda que eu tenho que ter um horário de oração, que eu tenho que ter um horário de leitura bíblica para mim, eu prego a palavra, eu estudo a palavra, eu ensino a palavra, então eu estou com a Bíblia o tempo todo, mas eu preciso entender que a minha intimidade com o Senhor é muito além disso. Eu preciso ter o meu tempo com o Senhor, de pôr minha cabeça no chão mesmo e orar a Deus e reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença, me ajuda, me cobre com Teu sangue, tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu não erre, para que eu não fale. Eu preciso, você precisa. Esdras vem ensinar para nós que ele buscou, ele cumpriu a palavra, depois ele ensinou. Buscou, cumpriu e depois ensinou. Primeiro eu busco para mim, preciso cumprir e depois ensinar para alguém. É assim que a gente tem que cuidar da nossa vida, né? Porque eu tenho que ser canal de bênção para a igreja, sim, mas antes de tudo eu tenho que ser para a minha vida, eu tenho que ser para a minha casa, eu tenho que ser exemplo, né? Ser crente na igreja de domingo, fácil, gente, fácil, é gostoso, é maravilhoso. Não é aí que Deus vai medir, Ele vai me medir segunda-feira. Ele vai me medir quando eu estou na minha casa, na minha vida particular, meus frutos, as minhas respostas para as pessoas, né? É assim que o Senhor vai medir a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Dispenseiros dos dons. O Senhor também vai nos dar os dons para nós sermos dispenseiros dos dons. Alimentar, ter uma dispensa para alimentar a igreja, para ajudar a igreja no seu crescimento com saúde, né? Porque se eu tentar fazer a igreja crescer somente com os dons, essa igreja ela só vai inchar. É igual a multidão que acompanhava Jesus pelos milagres que ele fazia, né? Mas quando Jesus começou a pregar, a exortar, a Bíblia diz que o povo começou a sair, começou a fugir, né? E o Senhor disse aos apóstolos: vocês também querem ir com eles? Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Então, a gente tem que ter os dons, mas tem que ter o fruto, tem que ter palavra. O que vai gerar fruto na minha vida é a palavra vai me ajudar a ter amor, a ter paz, a ter bondade, benignidade, fé, mansidão, né? É a palavra, temperança, é a palavra de Deus. Então uma igreja, para crescer saudável, ela tem que ter palavra, ela tem que ter oração. Por isso, com certeza essa igreja ela vai ter frutos, ela vai ter dons, Deus vai derramar dons. Se essa igreja tem amor, se essa igreja tem amor, ela vai ter poder de Deus também. Se ela tem palavra e oração, vai ser gerado amor, ela vai ter poder. Mas nem toda igreja que tem poder, que tem os dons, pode ter amor. Então isso é muito grave, é muito complexo e a gente precisa entender muito, porque a partir do momento que uma igreja cresce só com a chamada, venha pela cura, venha pelo milagre da chave, venha, tudo isso Jesus faz, mas eu vou ensinar errado para essa igreja, e essa igreja, quando for um ensinamento,
quando for uma palavra de exortação, quando for uma palavra para sua edificação, para sua transformação, ela vai dizer que o culto não foi bom. Ah, a igreja mudou, a igreja está fria, a igreja ela não é mais a mesma, porque está acostumado. Imagina você pegar um bebê e antes de dar água para esse bebê, você dá coca. Dá coca de manhã, dá coca à tarde, dá coca à noite, que gostoso, coca é gostoso, né? Vicia, né? Agora, depois de um tempo vai dar água para essa criança. Ela vai querer a coca, porque foi assim que ela foi criada, assim que ela vai querer tomar o que é gostoso, não o que é saudável. Então quem sabe que buscou, cumpriu, aí pode ensinar, tem que ensinar o que é saudável, tem que ensinar o que vai fazer uma igreja forte, uma igreja que se prepare para um grande dia, para um grande encontro com o Mestre, com aquele que vive para todo sempre, né? O eterno, o santo, o poderoso. É isso, Jesus, ele quer olhar para nós e ele quer ver na minha e na tua vida uma grande transformação, nos chamar de filhos, Então receba os dons do Espírito, mas receba também essa palavra, antes de tudo, essa base de buscar, né, o fruto do Espírito, para que os dons se manifestem com saúde, que seja algo muito proveitoso para a igreja, né? Gente, eu já vi pessoas que elas ficavam tão incomodadas na hora da palavra, no momento do louvor da palavra, eu quero mover, eu sou do mover, eu sou do manto, eu sou do mover, mas ela não entendia que o maior manto, o maior mover, o que edifica, o que transforma é a palavra. E a maioria, infelizmente, dessas pessoas, elas não conseguem, demoram muito mais. Então, igreja saudável, nós como igreja, essa igreja ela tem que ter palavra, ela tem que ter oração. A igreja tem que ter responsabilidade, não é oba-oba. Não é oba-oba, eu vou ali buscar e já volto. Não é oba-oba. Igreja tem que ter responsabilidade, tem que ter propósito, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que saber o que está fazendo. Não podemos ser meninos. O apóstolo Paulo disse, queria dar a vocês algo forte, queria dar uma comida forte para vocês, mas estou vendo que vocês têm que continuar no leitinho. Eu estou vendo que não tem como eu dar um alimento mais forte para vocês, porque vocês estão no leitinho. Então tem que ter palavra, tem que ter oração, e a gente não pode ter medo disso. Não pode ter medo disso. Ai, mas meu Deus, se eu fizer um culto com a palavra, vai vir poucas pessoas. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Ah, mas se a gente levantar oração, o povo não vai. Deixa Deus trabalhar. A gente tem que fazer o certo. Temos que orar, temos que buscar, temos que ter palavra, porque todas as outras coisas serão acrescentadas no nome que está acima de todo o nome. Uma atitude correta e essencial. Os primeiros crentes que receberam o Espírito Santo perseveraram, unânimes em oração e súplica. Quando receberam o poder de Deus, o derramar do Espírito, perseveraram. Oração não é coisa fácil. Tem que perseverar. Oração não é fácil. Perseveraram, não gente? Unânimes em oração e súplicas. Atos capítulo 1, versículo 14. O ideal seria a pessoa receber o derramamento de poder imediatamente após a conversão. Mas, normalmente, há várias circunstâncias de uma e de outra natureza que tornam necessário algum tempo de espera diante do Senhor. Esse tempo é o tempo de aprender a orar, de aprender a buscar, de aprender da palavra, né, para alcançar em Deus transformações. E esse é o saudável, esse é o importante, que é algo para sempre, é algo para ficar, é algo para a gente responder como o apóstolo Pedro: para onde eu vou? Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna.
Para onde eu irei? Hoje não teve cura no culto, hoje não teve a manifestação das revelações, hoje ninguém teve visões. Nossa, mas Senhor, vocês não querem a palavra? Vão sair? Mas como a gente está firmado na palavra, Senhor, foi tremendo, para onde eu irei? Se só a tua palavra, Senhor, me muda, me transforma. Se só tu tens a palavra de vida eterna, para onde eu irei? Glória a Deus. É isso, esse é o melhor de Deus para a minha e para a tua vida. Eu e você temos que estar firmados. A oração ela tem que ser com pessoas e a oração ela tem que ser individual também. Nós precisamos ter nossa responsabilidade com o nosso Deus. O Senhor que pode ver todas as coisas, o Senhor que sonda todas as coisas, o Senhor que move poderosamente, que me vê e que te vê. Ele quer te conhecer, Ele quer me conhecer. E é assim, ele diz, desculpa, eu não te conheço. Deus nos livre. Você sabe que vai passar pessoas pela terra que não vão ser conhecidas, mas é de uma profunda intimidade com o Senhor, de uma profunda intimidade com o céu, é conhecido do céu e do inferno, porque são pessoas que estão ali prostradas em oração. E vou dizer mais, que tem um ministério mesmo só da oração ali, só da busca, do jejum, é útil para a igreja onde está congregando. Uma pessoa que às vezes não tem contato com todo mundo, a igreja não conhece, mas está ali, pagando seu preço de palavra, oração, conhecida do Senhor e conhecido do diabo, que quando se ajoelha, joga por terra todos os planos de Satanás. Então fique firme com o coração, fique firme com o propósito do Senhor, fique firme, procure-se, Senhor, vou querer isso, eu quero ser conhecido do céu, eu quero ser conhecido do Senhor Jesus, eu quero buscar mais, eu quero mais do fruto do Senhor, eu quero amor, eu quero paz, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero isso. Deus, eu decido por isso, eu decido por essa igreja saudável. E aí os dons virão para somente completar essa obra que é linda, que é poderosa, que é a obra do Senhor. Amém? Natureza geral dos dons. Os dons do Espírito devem distinguir-se do dom do Espírito. Os primeiros descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. O segundo refere-se à concessão do Espírito aos crentes, conforme é ministrado por Cristo glorificado. Atos 2, 33. Atos 2, capítulo 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. É o derramar, do Espírito Santo na vida daquele que recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E o derramar do Espírito para a manifestação dos dons, para a edificação da igreja. Aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente a palavra do Senhor, Então existem vários dons e esses nós vamos falar agora, que são os dons que a gente leu, os dons, a manifestação dos dons de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, os dons que o Senhor tem concedido à igreja dele pelo Espírito Santo. Isso nós vamos falar na próxima aula, que você receba essa palavra, busque em oração, clame ao Todo-Poderoso, se derrame na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque Ele quer entregar para nós.
Ele quer se derramar para a minha vida e para a tua vida. Milagres, fé, um renovo da sua presença, do seu manifestar, para tudo, para aquilo que é útil, para exortar, para edificar, para consolar a igreja do Senhor Jesus. Que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim todo o teu querer, toda a tua vontade. Mas lembre-se, fruto do Espírito, Deus espera da igreja para o Senhor, né? E o dom vem de Deus para a igreja. Que a gente se prepare para viver isso, tudo para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Próxima aula continuando, falando sobre os dons do Espírito. Deus te abençoe, a paz, Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau.